Eu queria falar de. É duas perguntas, na verdade. A primeira é assim: a gente sabe hoje que o tráfico hoje não é mais o tráfico de drogas, né? Acho que saiu uma pesquisa que 78% os caras estão atuando no comércio, na indústria, né? E você acha que talvez o problema do Rio seja porque não estão combatendo corretamente isso? Em vez, né, só aquela história, vamos combater o tráfico, que hoje, para as facções, o que dá menos lucro, né? É. Essa é a primeira pergunta. Aí depois eu queria te falar sobre o patrimônio histórico carioca. Esses dias a gente recebeu aqui, o último que veio aqui, né? Ele falou sobre a casa do General Osório e tal. Tem muita. O Rio, eu já tive várias vezes lá, tem muita coisa histórica lá que parece estar abandonada e não divulgada, né? É. Essas perguntas. Cara, enfim, sobre tráfico de drogas assim no geral, né? Então, de novo, as coisas elas nunca estão constantes, elas vão se desenvolvendo. E aí o Rio meio que produziu duas modelagens de crime diferentes. Você tinha Comando Vermelho, mais ligado a crime violento e tráfico de drogas, e você sempre teve milícia também. A milícia é muito forte até no interior do Rio de Janeiro, então Quando surgiram as milícias? é bem antigo, hein? Eu acho que Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. milícia em termos informais, né? Acho que é mais antigo que a República, né? Você tem um cara numa Não, eu cidade. digo Ah, mais milícia isso, formalmente, eu é. acho que por volta dos anos 70 também, se eu não me engano. É meio que uma resposta à ascensão da criminalidade. Então, eu sou um policial aposentado ou na ativa, moro nesse bairro, estou vendo a ascensão da violência, o Estado não consegue dar conta, então eu e meus amigos, a gente vai tomar conta da segurança daqui. Mas, pô, tem que me dar um. Tô botando minha vida em jogo, né? Você vai quebrar um galho aqui. E era muito comum. Às vezes não era nem a polícia, né? Às vezes era um valente com um revólver. Em muitas cidades pequenas do Rio de Janeiro também era assim. Com o tempo, né? A coisa vai se profissionalizando. Tem uma ascensão de verdade mesmo da milícia dentro dos próprios quadros da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu acho que, de certa forma, torna ela até mais perigosa, né? Mais difícil de combater, mais institucionalizada. E aí você começa a avançar também nesses processos. Então, ao invés de cada um dar R$ 10 no fim do mês, os comércios aqui vão pagar uma cota ou um valor determinado. Aí depois eu vou abrir aqui uma lojinha de água. Pô, vai comprar na minha, né? Eu faço segurança aqui. E aí você tá meio que num processo de centralização ainda. Você tem várias milícias no Rio de Janeiro. Elas brigam também ainda. Né? Enquanto o Comando Vermelho já é bastante hegemônico. Então você agora, aí por que você tá vendo o Comando Vermelho agora fazendo a transição de business model, né? Literalmente isso. Porque é mais lucrativo, é um negócio melhor. O melhor negócio do mundo é ser o Estado, né? É o melhor negócio. Assim, você para num lugar, você não faz nada, ou você administra o mínimo e você recolhe recurso. Recolhe recurso. Então eles perceberam que era muito mais lucrativo e acabaram meio que tá produzindo um tipo de síntese assim do que seria um modelo de crime carioca. Ainda não é um processo concluído. Tem potencial para ser muito mais perigoso que o PCC, inclusive, até, sabe? Então, é como você falou, hoje em dia 80% do faturamento não tem nada a ver com droga. Eu tenho preocupação com drogas porque eu acho que tá intrinsecamente ligado à violência, né? Eu acho que você poderia ter uma milícia não violenta, seria horrível, mas eu acho que quando você começa a envolver política de drogas no caminho, fica muito complicado. E, de novo, né? O governo do Estado do Rio de Janeiro não tem interesse em resolver a questão da capital, porque ele não é da capital. Raramente é da capital. Raramente também tem um compromisso com segurança pública, né? Que hoje em dia é até um tema popular, né? Eu acho que tem demanda. Mas não ganha tanto voto quanto obra ou restaurante popular, o tipo de coisa assim. Você, ao mesmo tempo, tem também capacidades administrativas podadas pelo governo federal. E aí, cara, vai fazendo esse cenário perfeito para ascensão do crime organizado. Tem gente criativa, tem gente boa envolvida no crime organizado no Rio de Janeiro. E hoje em dia você tem meio que um arranjo informal. O tráfico e a milícia fazem a segurança de fato dos lugares. Então, tem o Tribunal do Tráfico, que por falta de melhor palavra, maometano, né? Então, qualquer deslize é pena de morte, assim, é duríssimo. E aí meio que faz alguma segurança nesses lugares, muitas vezes tem interação, e tem mesmo interação do batalhão com a facção, então eu não ataco você, você não me ataca, mas você vai me dar um dinheiro. Então o batalhão acaba recebendo, existe, infelizmente, tem bastante denúncia sobre isso. E aí eu não vejo como forças de dentro da cidade do Rio de Janeiro podem solucionar isso. Eu acabo tendendo muito fortemente para a opinião que precisa da intervenção federal mesmo. Assim, o presidente que assumiu o Brasil, eu tenho meu favorito,
ele precisa assumir assim, cara, existe a questão carioca no Brasil. A questão carioca. Tem esse ativo aqui, é o segundo maior ativo do país. Ele é fantástico. Ele é um instrumento de cultura, soft power, diplomacia, História. história formidável. Ele tá subaproveitado. Se ele for católico, ele pode pensar que a Igreja Católica é dona de aproximadamente 1/3 das terras do Rio de Janeiro até hoje. Do centro do Rio de Janeiro até hoje. Do centro. Até hoje, né? Até hoje. Eu me estudei numa escola que fazia direito de posse sobre um território de um prédio comercial de 30 andares. É um mosteiro, mas é dono das terras ali na região. Quando não é o exército, quando não é a Igreja Católica, é a Marinha. Enfim, mas obviamente tem propriedade privada, mas eu acho que é uma briga que os católicos poderiam ter, entendeu? É a capital tradicional, é um centro de cultura e história, é do interesse financeiro, Centro econômico, turístico, né? centro turístico. Então, eu tenho esse problema aqui, eu preciso de uma solução definitiva, porque as forças... Aliás, aumentou o número de turistas, né? Eu vi uma notícia, o Brasil teve recorde. Esse ano foi um ano Você particularmente... reparou isso lá no Rio de Janeiro? Com certeza, com certeza. O que vai mais no Rio de Janeiro? É europeu, americano? O que vai? A quantidade absurda de argentinos. Ah, não, porque agora... Porque eles estão muito favorecidos, né? Inclusive, eu tive lá, no pior momento de câmbio possível, foi como viajar para a Suíça, assim. Traumático, assim, a experiência de ir na casa de carne na época que eu fui, assim. A conta era um valor absurdo. Mas agora a situação está invertida. Então tem uma avalanche, assim, de latinos no geral, mas tem um público europeu muito interessado também. Americano eu sinto um pouco menos, né? Eu acho que tem um exotismo que é próprio do carioca que traz os europeus. Sempre trouxe, né? Então, desde muito antigo, o primeiro Oscar brasileiro, não oficial, é de uma colaboração franco-brasileira, Orfeu Negro, né? Esse a gente não toma pra si essa premiação, mas é nossa, a história é nossa, entendeu? O elenco é nosso, a música nossa do Vinícius Moraes, o diretor é francês. Ok. Mas assim, eu acho que tem esse fascínio. Esse Liame, França, Rio de Janeiro, é uma coisa muito histórica. Muito, Isso aí muito. já vem de... E eles sempre estão lá, né? Missão artística francesa. Então, a própria vem de ocupação. séculos atrás. Eu argumentaria que deve ter alguma questão metafísica, né? Porque desde os franceses optaram por ocupar o Rio de Janeiro no primeiro momento. Depois, né, eles passam por Cabo Frio, vão pro Maranhão, mas a fundação do Rio é uma batalha contra os franceses. Aí depois, sei lá, Brigitte Bardot vai em Búzios, eu falo, não é possível, entendeu? Os caras têm alguma coisa aqui com a região, algum fascínio. Eu não sei o que explica, mas isso foi um ano relativamente bom pro Rio. Eu não acho que turismo é a solução definitiva para nada também, tá? Indústria, turismo é bom, roda dinheiro na cidade, mas eu não acho que gera emprego permanente e não gera bom emprego também, via de regra. Então é uma economia de pessoas relativamente precarizadas. É o guia turístico que faz um passeio por dia, às vezes tem alta, tem baixa. Mas estimula a construção civil, vai ter que edificar mais hotéis, surge mais restaurantes. Isso me anima mais do que o turismo como indústria em si, sabe? Hotel... Agora tá tendo a expansão da rede hoteleira no Rio de Janeiro, teve uma resposta rápida. Eu tenho um pouco de medo de especulação financeira tornar a cidade não morável pros cariocas, sabe? Mas já tá bem caro lá, o Zona Sul, lá, Leblon, Ipanema é caríssimo. Caríssimo. É o metro quadrado mais caro do Rio, né? De novo, as pessoas têm a ideia, o Rio de Janeiro é um favelão, assim. Tem a parte ali do balneário que a prefeitura oferece pro turista, que é inigualável. Acho que é o ponto mais alto de passear pelo Brasil, assim, em termos de experiência, é você ficar ali na orla... vai no restaurante, vai na lagoa, vai no Cristo. Isso é maravilhoso, é ímpar, a experiência é ímpar. Mas eu gostaria que tivesse uma política de desenvolvimento, uma visão de desenvolvimento que fosse mais profunda. Vamos botar esse cara que estava trabalhando na obra, no estaleiro, para trabalhar de novo, entendeu? Ou ele vai virar um ambulante, vai vender cerveja quando tiver show da Madonna. Isso não é economia de verdade, né? E até as cidades que são referência em turismo no mundo, poucas delas são tão grandes quanto o Rio de Janeiro. Janeiro é muito maior do que Barcelona, muito maior do que Atenas, Paris até. Você precisa de uma indústria, você precisa de uma economia real ali, senão vai ficar todo mundo vendendo passeio para Angra dos Reis. Eu não acho que isso exista. Mas, de qualquer forma, é um alívio econômico ali de curto prazo. Em algum nível, indústria de turismo, eu já vi alguns economistas falando que é extrativista até, né? Você tira um pouco da qualidade de vida do morador para meio que distribuir temporariamente o estilo de vida dele. Aí tem um fardo para a população, encarece moradia, encarece consumo, gera riqueza, mas às vezes a conta não fecha. Barcelona, hoje em dia, as pessoas dizem que é uma cidade não habitável para barcelonenses, eu não sei se é assim que fala. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte.
Muito obrigado pela atenção.